Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chega de Birra Cast. Eu sou Jamile Tupinambá. Eu sou Eliana Costa. E hoje a gente vai fazer a leitura de mais um comentário que a gente recebeu. Dessa vez foi no Spotify. Isso. Vamos lá, então se você tá gostando aí, comenta que de repente você pode aparecer aqui no nosso podcast, hein? Sara Leite comentou: excelente, parabéns. Gostaria do tema o limite entre acolher e permissividade. Essa é boa, viu? Bom tema bom demais, sabe por quê? Porque a gente confunde, muita gente fala assim, educação, disciplina positiva, educação humanizada é deixar a criança fazer com o que quiser, é permissividade, a criança não vai ter limite, né? Exato. Já tem esse estigma, já tem essa crença quando a gente pensa só em educar sem bater, gritar e ameaçar, chantagear, já acha que é deixar a criança fazer o que quiser. Exatamente. E não é bem por aí, né? Nada é bem tem a diferente. ver, né? É possível ser firme sem ser grosseiro, sem ser desrespeitoso, né? Dá para ter o equilíbrio entre a firmeza, né? Mas você não deixar a criança fazer o que ela quiser, mas também você não ser desrespeitoso, você continuar sendo respeitoso. Exatamente. E dar ferramentas a essa criança. Não é simplesmente tirar, né, o que a gente sabia fazer, bater, castigar, ameaçar e não colocar nada no lugar. Então tem que dar ferramenta a esses pais, no caso, os cuidadores, e para saber como agir, né? Como Porque agir. senão a gente tira, né? Antigamente gritava, batia, ameaçava, né? Agora não pode, o pessoal fala, não pode mais educar, não pode mais fazer nada. Não pode dizer não. E aí faz o quê? Faço o quê com essa criança que está dentro de casa ali, está fazendo birra, e eu faço o quê? Então a gente precisa colocar no lugar ferramentas para saber como agir. Por isso que eu amei esse tema, acho bem interessante. Quando a gente fala em acolhimento, você pensa o que primeiro na sua cabeça ali, quando fala acolher? Acolher, você entender o sentimento da criança. Entender aquele querer, entender aquele desconforto. Mesmo que você não vá ceder o que ela quer, né? Tirar o desconforto que talvez esteja ali sendo causado. Mas você acolhe, você entende que ela está, vamos dizer assim, no direito, né? De sentir aquele desconforto. O sentimento, né? O sentimento. Quando a gente fala em acolher, a gente traz a permissão para a criança sentir. Então, ela pode sentir raiva, ela pode sentir tristeza, né? Ela pode sentir-se injustiçada, mas a gente acolhe esse sentir, valida esse sentir, mas isso não quer dizer que você vai fazer ali o que ela queria. E isso traz toda a diferença na educação humanizada, né? Eu lembrei aqui de uma situação que aconteceu na semana passada, foi muito recente com a minha filha, né? Ela gosta das coisas do mesmo jeito, né? Ela é muito presa à rotina. Ela tem uma mente mais inflexível, né? Então a gente tinha uma mesinha de plástico bem antiga lá em casa, que ficava assim próxima à varanda. Inclusive ela fez aquela melança, sujou toda de preto a mesa de tinta preta e nunca mais essa tinta saiu. Então a mesa estava bem desgastada, já estava me incomodando, já estava querendo trocar há algum tempo essa mesa. E aí eu, né, eu sou arquiteta da Shopee, fui na Shopee pesquisar uns móveis, né? Peguei uma mesinha menor, essas de centro, 2 poltroninhas, tirei as de plástico. E aí, quando chegou na Shopee, eu e meu marido fomos lá, montamos. E eu falei, nossa, vamos fazer uma surpresa. Vamos sentar aqui nessa poltrona, ficou lindo, realmente ficou lindo. Ficou bem melhor do que aquela mesa velha e manchada. E esperei ela chegar da escola. Quando ela chegou na escola, eu... Tcharam! Olha que coisa linda que a mãe fez. Essa menina começou a chorar. Eu juro, ela chorou por 1 hora sem parar. Repetindo, eu gostava da outra mesa, eu queria outra mesa é mais bonita, por que você fez isso?
E chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E aí, quando a gente pensa em acolher, o que é que eu fiz? Né? Aquilo me frustrou também, porque eu queria causar uma surpresa positiva para ela. Mas eu sentei com ela, botei ela no meu colo. Falei, eu entendo quando você gosta de uma coisa, você tem dificuldade de se despedir, né? Mas aquela mesa já estava manchada, já estava velhinha. Ah, mas eu queria ela, eu gostava, eu entendo. Então, o acolher não é você dizer que é errado ela sentir isso. Essa vontade de permanecer com as coisas velhas, né? Com as coisas que ela já conhecia. E aí eu fui acolhendo, coloquei ela no colo, me acolhi porque eu falei, tudo bem ela chorar. E ela chorou por 1 hora. Então, às vezes, a gente acha, então a criança tem que parar de chorar. Então, isso exige um pouco de paciência. Observe, ninguém acolhe o outro com pressa. A pessoa tá ali, bateu o carro. A pessoa tá ali, perdeu um ente querido. Como que você vai acolher rápido ali? A pessoa tá chorando porque perdeu um ente querido. E aí? Vai ter pressa para essa pessoa parar de chorar, para você trazer um conforto, um acolhimento? Então, quando a gente fala em acolhimento, a gente fala em diminuição de ritmo. Então, às vezes, vai de contra a demanda da vida moderna, porque ninguém tem tempo nem para acolher. E eu tive que ficar ali disponível, né? Era um horário que já estava chegando da escola, estudo à tarde, já era noite, então eu não tinha mais trabalho a fazer. E eu fiquei ali com ela, validando o sentimento, ela chorando, colocando para fora. Nesse momento, gente, do transbordar da emoção, não é momento de ensinar, de ir para o racional, de explicar nada. Então é só o acolher tá ali presente. Eu não ia fazer a vontade dela de pegar a mesa velha e colocar no lugar da nova. Exato. Então isso não era uma possibilidade, né? Mas eu acolhi esse sentimento e depois que ela ficou mais calma depois de 1 hora, eu falei, vamos experimentar a poltrona, vamos ver essa mesa, olha as possibilidades, dá pra gente jogar aqui, dá pra gente botar um piquenique, que a mesa é baixinha, a gente comer no chão e tal. E aí, aos poucos, ela foi experimentando, foi utilizando a mesa e foi aceitando a mudança. Mas inicialmente houve essa resistência, que foi preciso o acolhimento sem o ceder. Exato. Né, trazendo esse limite. Você pode sentir, mas essa foi uma escolha da família e que você não vai ter como intervir. Né? Então, até onde ela vai, não é fazer o que quiser, mas acolher esse sentimento e não ver como errado. Ah, você tem que aceitar, né? Para de choro, isso é besteira. Ou então chore mesmo, pode chorar, mas Tô não vai nem aí. voltar. A Pode mesa chorar não vai quando- voltar, Exatamente. pode chorar à vontade aí. Não, como se aquilo fosse inválido, né? Como se Isso. aquela expressão do sentimento fosse errada. Então, aconteceu isso recentemente, né? Para trazer de forma bem, bem visual essa diferença, né? Entre o acolher e a permissividade. E você, Lil, já aconteceu alguma coisa nesse sentido aí na sua casa? Aconteceu. John tinha uns 3 anos. E a gente estava retornando de viagem. A gente tinha viajado, passado uns 5 dias no interior. E no dia de voltar, ele voltou tranquilo, se despediu dos avós, retornamos para casa. Quando chegamos em casa, as pessoas, né, com saudade, a avó daqui com saudade, as tias, todo mundo feliz que estávamos retornando. Só que quando estacionamos na porta de casa, que saímos do carro, ele já começou, né, birra. E aí as pessoas, oi, você voltou? Ele, não quero falar. E retraído, sem querer falar com ninguém. E as pessoas, oxente, fale comigo, que não sei o quê. E ele, sem querer falar com ninguém, eu percebi que alguma coisa estava estranha. Aí peguei ele e saí de cena. E aí era pequenininho ainda dava no colo, dava para carregar. Aí carreguei ele e comecei, eu usava sempre muito música. Na hora do perrengue, eu já cantava uma música. Aí comecei a cantar uma música falando que a gente tinha passado 5 dias no interior, muito bem, com os avós de lá, e agora estava retornando para casa, e as pessoas daqui estavam com saudade, querendo falar com ele, abraçar e tal, e que
entendi a saudade, fui acalmando, né, o coração dele, que aquilo era normal, por a gente estar retornando, enfim. E aí ali eu cantando e ele foi se acalmando, e aí ele me disse: pronto, mãe, tô bem. Agora eu vou lá falar com todo mundo. E aí ele desceu e foi falar com todo mundo e chegou, né? Entendeu que chegou a volta, né? Voltou para a realidade, voltou para casa. Então, quer dizer, eu não fui permissiva em dizer, não fale com ninguém mesmo, não. Deixe todo mundo aí sem falar, né? Eu acolhi. Para ser mal educado, né? Porque às vezes confunde nisso, Isso. né? Ah, você tem que respeitar o querer da criança. Não quer falar, não fale. Não quer falar, não fale. Mas a gente precisa entender que há regras sociais de convívio que ela precisa internalizar e sim, né? Conviver com o outro de forma respeitosa. Então, validar aquele sentir como você fez, acolher, né? De uma forma respeitosa para ele se sentir pronto, mas você vê que exigiu tempo também, né? Isso. Quanto tempo ali pra você cantar a musiquinha, pra você conversar, pra poder você... Uma mãe que olha de fora mais uma vez. Ah, isso é muito mimimi. Ah, não tenho paciência pra isso. Falar. Comigo mesmo já dava um beliscão pra poder cumprimentar. E aí a gente vê, né, aquela criança que vai, às vezes, obrigada a fazer, te dar um abraço sem vontade, dar um beijo sem vontade, porque foi obrigada ali de uma maneira que não desenvolveu habilidade, não trabalhou o sentimento e não expressou, né, principalmente. Exato. Mas é possível, né, acolher sem a permissividade, né, sem o ceder. Isso. Porque se você acha que acolhimento é ceder, você está criando um condicionamento nessa criança que você vai se arrepender muito depois. Exato. Depois os pais falam que a criança está manipulando. Isso. Mas não é manipulando. Ela foi colocada nesse ritmo. Você condicionou ela. Isso. Que com aquele comportamento de choro, sempre ela consegue ter o que ela quer. E agora que ela chora para ter, você acha que ela está te manipulando? Né? Então não faz sentido. Você precisa acolher, mas não pode ceder. Se você cede para a criança se distrair ali, uma tela, aí depois reclama da tela, então, verdadeiramente, a gente, né, para nossa comodidade, vai criando as entraves na educação que a gente mesmo vai ter trabalho de resolver o BO lá na frente. Exato. Então, às vezes, a gente adia o prazo. Então, é muito mais proveitoso você perder aquele tempo ali no acolhimento, naquela demanda do dia a dia, que você vai perder 1 hora, como eu demorei, para acolher ela chorando. Para os frutos lá na frente, ela vai ter desenvolvido a habilidade que deseja, né? Ter uma mente mais flexível, do que você ceder ou ignorar e ela não desenvolver nada. Ou Exato. Pior, desenvolver um valor que você não quer. E uma coisa importante também é analisar antes, por exemplo, se for um pedido, analisar antes de dizer não, porque às vezes é uma coisa até que você pode ceder, mas você só cede depois que a criança chora. É que você observa que, não, poxa, dava para fazer isso. Mas só que a criança não vai entender que você pensou melhor e aquilo ali você podia ceder. Ela vai entender, não, eu chorei, recebi o que eu queria. Então, antes de entregar esse não, pensa se é realmente não. Porque depois que a criança chora e você cede, a criança interpreta de outra forma. Então, se você pensa antes de entregar esse não, você entrega o não, que é o não mesmo. Não aquele não que pode virar um sim. Exato. Entende? Então, pensa antes de entregar o não, para entregar o não definitivo. É preciso ter congruência. Exato. Porque às vezes a mãe fala, não vou te dar tela. Aí depois não aguenta sustentar a decisão que ela teve. E aí a inconsistência na educação faz a criança utilizar, né, de recursos que não nobres, que a gente chama, né, como choro, como chantagem, né, ou a manipulação, que muitos pais acham, mas porque elas já foram condicionadas a agir dessa maneira. Exatamente. Então, é muito importante trazer essas considerações, essas reflexões sobre a temática. Acho que a gente já desenvolveu bastante aqui, né? Agradecer a
ao Sara, comentário, né? agradecer A Sara a que Sara pediu esse tema. pelo tema, pelo comentário. Me diz aí, Sara, se ficou claro para você. E você aí, o que é que você achou desse tema? Você se vê permissivo, se vê mais autoritário? Comenta aqui, que a gente também quer saber. E obrigado pela paciência de chegar até aqui, de nos acolher nesse podcast, porque o que a gente tem recebido de acolhimento para esse novo projeto não está no gibi. Então, muito obrigado pelo seu acolhimento e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Chega de birra!